Vamos falar de verdade do que é a situação com isso de coronavírus e como é que a gente vai fazer para lidar com todas essas coisas. Fala galera, aqui é a Alexia Dias do canal Conquiste a Sua Farda. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso porque é o que está rolando no mundo inteiro e com um monte de burburinho que vem vindo, uma informação de lá, outra de cá, a gente fica um pouco perdido sobre quais são os reais acontecimentos e o quanto isso impacta na conquista da nossa farda, né? Bom, fato é que a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o quão grande isso é hoje, né? Porque você tá recebendo lá uma notícia do jornal, não sei quantos de mortos e tudo mais, e tem universidade buscando vacina, e tem universidade buscando prevenção, e não vamos sair de casa. Aqui em Minas Gerais tem cidades que já estão sendo cercadas de verdade, tá? O pessoal, a prefeitura tá colocando placas ali pra galera não entrar. Então a situação é grave sim, não tem muito pra onde fugir. As empresas vão ficar fechadas durante algum tempo, as padarias, os mercados pequenos, lojas, shopping. Então, do ponto de vista da economia, cara, vai ser forte, vai ser pesado e não tem muito o que ser feito quanto a isso agora. Do ponto de vista da saúde, tem pesquisas de empresas sérias, de instituições sérias também que estão falando que nessa semana deve haver o pico de contaminação e que para que a gente segure isso, de fato, é só ficando em casa, né? Beleza, Alex, e aí nada de novo. E aí? E o que eu tenho a ver com isso? Cara, para aeronáutica em específico, por exemplo, a gente teve os exames do 2020.2 do CFS já sendo suspensos, né? Isso significa que quem pediu revisão de alguns exames vai ter que esperar um pouquinho mais. Alexia, mas e a prova de agora? Sinceramente eu não sei, não posso dar um chute, espero que não suspenda, tá? E que se suspender, suspenda por, sei lá, 15, 20 dias no máximo, né? 3 semanas, 21 dias. Mas pode ser que suspenda sim, exatamente porque o último calendário já está sendo arrastado, o calendário desse ano começou a ser arrastado também. E isso começa a criar uma problemática em toda a logística do concurso, tá? Só que ainda não temos informações até agora, terça-feira, 2 horas da tarde, a gente não tem informações de suspensão de fato. Se for ocorrer, nas próximas 2 semanas eu acredito que a gente já seja avisado quanto a isso. Vai depender muito do quanto a gente conseguir controlar o coronavírus, né? E o quanto ele está atingindo aí a sociedade como um todo. Até porque não dá pra gente juntar um monte de gente para fazer uma prova sabendo do risco que isso traz para a saúde mesmo das pessoas e para a vida de outras pessoas que podem ter contato. Pra gente que é jovem não tem muito risco, embora tenha, tá? Só que a gente vai lá, faz o exame lá, faz a prova, quando volta encontra com a mãe, que, sei lá, é hipertenso, é diabético, encontra com vó, com vô, e aí pra eles, de verdade, pode ser letal. Então, se acontecer a suspensão, que seja feita num momento que seja de fato necessário e que proteja as pessoas, né? Beleza, Alexia, agora como é que eu faço para lidar com isso do ponto de vista dos estudos? Eu tive uma reunião, a gente fez uma live com os alunos que entraram no treinamento Conquiste a Sua Farda agora na turma de março de 2020, né? E o que eu trouxe para eles foram 2 aspectos que eu acho extremamente importantes para que você sobreviva em termos de estudo, com tudo isso que está acontecendo. As chances são que você já vai estar em casa, tá? Faculdade não tá abrindo, a UFOP aqui já não vai abrir durante um bom tempo, pode ser até que demore mais do que a gente está prevendo, tá? Os cursinhos provavelmente não estão dando aula, os grandes que eu conheço não estão dando aula, estão dando aula online, então também vai rolar uma adaptação nesse sentido. Os cursinhos online estão todos fazendo promoções e tudo mais para que você
possa aproveitar, adquirir o pacote deles com um preço mais interessante e aproveitar disso na sua casa. Mas tem dois aspectos que você vai ter que tomar muito cuidado agora, que vão praticamente direcionar o seu caminhar durante o tempo que você vai ficar de quarentena. Lembrando que a quarentena do vírus seria ali de 14, 15 dias para ter certeza que você está infectado. A quarentena de fato vem de uma palavra que se refere a 40, mas pode ser que dure até mais. Pode durar 15 dias, 40 dias ou mais. Então, a primeira sugestão de cara que eu te dou é não fica parado. Não fica assim, porque daqui 1 ou 2 semanas isso vai voltar ao normal, então eu vou descansar e daqui a pouco a gente volta. Pode ser que isso não aconteça. E quando você viu, já deu 4 meses e você tá naquele arrasto esperando as coisas voltarem. Pode ser que não volte tão cedo. Toma cuidado. Mas as duas coisas que você precisa ter como direcionamento: responsabilidade e atenção. Você não vai conseguir manter os seus estudos indo pra frente, desenvolvendo de fato, se você não tomar como base a responsabilidade e a atenção, tá? Tava conversando, né, como eu disse na live, e um dos pontos que eu trouxe foi uma observação assim que eu fiz quando eu era um pouco mais jovem em relação à minha irmãzinha, né? Eu olhava para aquelas crianças que estavam no mercado fazendo aquela birra, sabe? Não sei se você foi esse tipo de criança, mas aquela criança que faz birra, que chora, tudo mais. Eu ficava pensando, cara, minha irmã não pode ser uma criança dessa. Putz, que coisa insuportável você ver as crianças fazendo isso em mercado, em loja e tudo mais. E aí eu comecei a pensar que, cara, por que será que os pais deixam a criança fazer isso? Será que a mãe e o pai não gostam da criança, sabe? Porque a criança tá ali fazendo aquela birra gigantesca, incomodando todo mundo, sendo odiada por todo mundo que tá no ambiente. E o pai, a princípio, não tá fazendo nada. O pai deixa que a situação chegue a esse momento. Será que ele odeia tanto a criança? De fato, isso não é verdade, né? A gente não considera que de começo de conversa que um pai odeia a criança, é por isso que ele deixa fazer aquela birra. E aí, pensando sobre isso, eu percebi que o problema está lá atrás, né? Para criar uma criança que não faz birra, você precisa abaixar e falar com ela muito antes dela criar esse sentimento de que fazendo a birra ela vai conseguir alguma coisa que ela quer. E o que isso tem a ver com o seu estudo, né? Cara, se você não dá 30 segundos de atenção para as coisas que precisam de atenção agora, lá na frente você vai ter uma criança birrenta que você não faz ideia do porquê que ela é daquele jeito. E aí a gente dá desculpa, né? Você fala que a criança tem o gênio forte. Cara, será que o seu estudo lá na frente foi ruim porque você não tinha o material? Ou foi porque você não colocou 30 segundos de atenção para pesquisar na internet qual seria um livro bom? Você não pegou 30 segundos e perguntou para alguém no Instagram, para algum professor, um comentário no YouTube: professor, será que esse material é legal para eu estudar? O meu Instagram está completamente aberto para você me perguntar qualquer coisa por direct. Quem já me perguntou alguma coisa aí sabe que eu respondo. Respondo na grande maioria das vezes, inclusive em vídeo para você. E eu sei que tem outros professores que também respondem. Será que não vale a pena você ter atenção, aproveitar esse momento que você está de quarentena, que você está aí praticamente com o dia inteiro livre, e colocar 30 segundos de atenção naquilo que importa e que faz diferença? Você está bebendo água o suficiente? Cara, água. Não é possível que você não tenha entendido ainda que o seu cérebro é praticamente água. Como é que você quer estudar direito se você não coloca 30 segundos de atenção em beber água? Toma cuidado com isso. A atenção vai ser essencial para esse momento. E em atenção, você tem que pensar também na sua rotina, no seu dia a dia, na sua hora de acordar, na sua hora de dormir. Naquele pouquinho que você precisa de matemática que vai te fazer subir horrores em física. Você sabe quais são os pontos de atenção que você precisa colocar. Aproveita esse momento da quarentena
para olhar com cuidado para esses pontos de atenção, tá? Se a sua matemática básica, sabe? Se a sua multiplicação e divisão não tá boa o suficiente, pega um tempinho do seu dia e usa para isso. Pega 2 horinhas e coloca para refazer exercícios que você foi mal lá no começo do ano. Coloca para, eu vou fazer um balanço da minha prova e ver qual foi, você já devia ter feito isso, tá? Vou fazer um balanço da minha prova e ver qual foi a matéria dentro de física, por exemplo, que eu fui pior. E 1 hora por dia eu vou estudar só isso, aproveitar que eu tô de quarentena, era para eu estar vendo aula do cursinho, era para eu estar trabalhando, era para eu estar na aula da faculdade. Se eu gastava 4 horas na faculdade, agora 1 ou 2 dessas horas eu vou usar para reforçar a minha calorimetria, que não era boa, a minha eletromagnetismo, meu eletromagnetismo, 2 horas por dia. Cara, se a gente ficar 40 dias, que é um tempo médio de quarentena, são 80 horas que você ficou estudando eletromag. Pensa bem, você vai melhorar muito. E não é tanto, eu não tô te pedindo 8 horas de estudo em eletromag. Eu tô te pedindo para olhar pontinhos de atenção que você pode colocar na sua vida agora, que vai te ajudar a seguir firme nessa quarentena e melhorando. Porque seguir patinando nos estudos, todo mundo consegue. E a grande maioria das pessoas vai fazer isso. Só que sem o professor do cursinho, por exemplo, o cara não consegue guinar, colocar o estudo pra frente. Então é importante que você olhe e vá consertando nesses pontinhos de atenção para não virar a criança birrenta lá na frente. Beleza? E um outro ponto que vocês precisam tomar como muito importante é a responsabilidade. Você vai precisar se responsabilizar, porque a quantidade de liberdade que você vai ter agora é uma coisa surreal. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ficar o dia inteiro em casa como você vai ter agora. E cara, essa liberdade vai te puxar para responsabilidade, porque se você não for responsável com o seu estudo, você vai dormir até tarde, você vai dormir cedo, você vai dormir muito mais do que você dorme, você vai passar o dia inteiro na frente da TV jogando videogame ou jogando online. Cuidado, responsabilidade é importante. Eu não tô falando pra você não se divertir, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se você não tiver responsabilidade pra fazer pelo menos o mínimo viável, que é o que você vai estabelecer daqui a pouquinho comigo, cara, você vai perder todos esses dias em termos de estudo. Toma cuidado. Seja responsável. A gente não é mais criança. Você não pode só ficar fazendo aquilo que você quer fazer. Tem coisa que vai ser chata pra caramba. Se você odeia matemática, cara, você vai ter que fazer um pouquinho de matemática. Não adianta. Não adianta porque lá na frente, na hora da prova, como é que vai fazer, né? Você precisa ter um mínimo de matemática. Cuidado com a criança birrenta que tá dentro de você. Seja adulto, se responsabilize pelo que tem que fazer. Senta e faz. Não vai ter jeito. Estando em casa vai ser muito mais difícil, tá? É muito melhor você começar a se responsabilizar agora e atacar um pouquinho dos pontos de atenção aos poucos. Pega aquela pilha de exercício que você tá enrolando pra fazer e começa a fazer 2 por dia. Começa a fazer um pouquinho. Se não der pra fazer tudo bem. Lá no final da quarentena, uma pilha que era gigantesca diminuiu. Se você não se responsabilizar e ficar deixando pra depois, você vai acabar a quarentena com uma pilha muito maior do que já tava. E o pior, com o seu sentimento de, cara, passou 50 dias e eu não fiz nada. 15 dias que seja, passaram 15 dias e eu não fiz nada. E os colegas que estão estudando? Depois a galera volta pro cursinho e fala assim, cara, eu fechei aquela lista. Você já fez, nossa, ai, que vergonha. E o pior do que a vergonha é o sentimento de não passei e também não estudei naqueles 15 dias. E se eu tivesse estudado aqueles 15 dias, será que eu ia ter passado? Cara, é um sentimento que eu não desejo pra ninguém, tá? Não vai ser fácil e eu não recomendo que você mude absolutamente tudo agora. Comece a acordar às 5h30 da manhã, se alimentar direito, fazer exercício em casa. Não é isso. Uma grande mudança do tipo acordar mais cedo ou fazer exercício em casa ou mudar a sua alimentação tem que ser feito uma coisa de cada vez. Tudo junto não vai dar certo, não vai rolar. É difícil se manter esses novos hábitos todos juntos de uma vez, tá bom? O melhor nesse caso, com certeza, é começar com uma coisa. Uma única coisa que vai ser o centro. Aquilo que vai fazer com que você, de fato, vá pra frente.
Sobre isso a gente vai conversar no próximo vídeo sobre o poder da única coisa. Mas ó, antes disso, importante. Primeiro, se inscreve para não perder o próximo vídeo e ativa as notificações, que aí o YouTube te mostra toda vez que aparecer um vídeo novo. Pera, não some ainda, tá? Eu ainda tenho uma meta para colocar para você para esse vídeo. Descobre quais são os pontos de atenção que você precisa colocar agora. Lista todos esses pontos. Eu não tô falando para amanhã você acordar e resolver todos eles, não. Lista todos esses pontos, beleza? Ah, eu tô bebendo pouca água. Ah, eu não estou estudando o quanto deveria de português. Porque eu já sou bom. Calma, calma, calma. Se você ficar sem estudar, você vai ficar ruim. Lista. Eu preciso estudar um pouquinho mais de português. Faz um mês que eu não faço redação para a AFA. Coloca todos esses pontos numa folha. Depois, no próximo vídeo, a gente conversa sobre o poder da única coisa e eu vou te mostrar o que você tem que fazer com essa lista para que você aumente ainda mais o seu desempenho nessa quarentena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa sua curtida aqui embaixo, que aí eu entendo que o que eu tô trazendo para vocês é de verdade enriquecedor e que vai te ajudar a melhorar nessa quarentena, beleza? A gente se vê, até mais!